porque ela já chegou e o assunto é sério e importante. A gente não pode dizer que nunca na vida vai ter uma crise de enxaqueca. A gente não sabe. Pode pegar de surpresa. Vamos saber como cuidar dela com alimentação. Alexandra Saharovski, seja bem-vinda. Tudo bem, Carol? Tudo bom? E você, boa tarde. Boa tarde. Lembrando que a Lê é nutricionista esportiva. E a gente tenta fazer pautas variadas, o que eu acho muito legal. Porque nessa parte de nutrição, assim, se a gente for pensar... Pega tudo, engloba tudo, né? Não só a parte de nutrição esportiva, mas de clínica principalmente. Engloba todos os assuntos. Porque chega paciente na clínica e você tem que estar apto a atender todas as... Com certeza. O que o paciente te apresenta, né? E nesse caso, se você quiser até introduzir, Ale, para explicar mesmo o lance da enxaqueca. Sim. Quem tem enxaqueca, o que acontece quando vem aquela crise de enxaqueca, né? Sim. Lembrando só que o melhor profissional para explicar, né, o que é a enxaqueca, o que são os quadros de enxaqueca, seria um médico, né? Tá. Mas a gente pode comentar rapidamente o que é a enxaqueca. Tá. Então, a enxaqueca é uma doença crônica neuronal, tá? Então atinge os neurônios do cérebro, tá? E assim, e as crises, elas vêm por diversos fatores. Não tem uma explicação por que acontece, uma única explicação. Então pode ser hormonal, pode ser estresse, pode ser falta de sono, cansaço, enfim. Ficar sem comer, e a alimentação também pode colaborar com esses quadros. Alguns alimentos, então, que não são indicados, no momento que a pessoa já tem uma predisposição, e aí o estresse misturou, comeu aquilo, pá, vem a crise. Vem a crise. Alguém aqui no estúdio já teve crise de enxaqueca? Dos meninos? Você já teve, Saulinho? E é um negócio que você não pode ver luz, não é um negócio assim que você tem que ficar... E ficar num quarto escuro, porque tem que ficar com máscara, assim, fechar o olho, deixar tudo escuro. Não pode ficar na luz, né? Olha só. Não pode sentir cheiro, enfim, cada pessoa tem um sintoma. E tem as enxaquecas com áurea, né? Que tem aquelas perturbações visuais, que é horrível também. Eu sofro dessa enxaqueca. E é muito ruim. Jura? Desde quanto tempo que você já diagnosticou? Desde que eu era criança. Né? E a gente sabe que é de origem genética, porque na minha família também tem pessoas que sofrem de enxaqueca. Então, mais uma vez, a genética tá aí. Então, a gente tem que falar do que a gente pode mudar, já que a genética não podemos, dúvida, né? Você quer começar por onde? Pelos alimentos bons, pelos alimentos ruins? Então, vamos começar pelos alimentos ruins. Tá, que é essa parte aqui, esse lado de cá. Exatamente. Vamos, nós tem muita coisa aqui que a gente consome muitas vezes. Ó, jura? Vamos começar por ela, então? Batata frita, Olha né? que bonita, meninos, vocês querem? Eu vou deixar vocês comerem. Mas o Saulito não, porque ela tá aqui no lado ruim de enxaqueca. Ela pode atrapalhar, pode piorar? Pode piorar a enxaqueca, né? Porque a batata frita, ou as frituras, elas são ricas em ácidos graxos oleicos e leoneicos. Então, são substâncias que são pró-inflamatórias para o organismo. Então, a enxaqueca também é uma inflamação. Então, ela vai piorar o quadro. E aí, já tá com uma dorzinha de cabeça, vai comer uma batata frita tão gostosa, pior. Assim, poxa vida. Exatamente. Tá com uma esperança de melhorar? Não. Pior, então, a batata frita. Interessante. Agora, o que é isso aqui? Isso aqui é um vinhozinho? É um vinho, né? As bebidas alcoólicas. Não é fake, não. É de verdade, é mesmo. Então, ele tá aqui representando todas as bebidas alcoólicas. Sim, as bebidas alcoólicas em gerais, né? Pior. Porque as bebidas alcoólicas, elas são ricas em tiraminas e estaminas. Então, também são substâncias pró-inflamatórias. E aí? E elas alteram também o calibre dos vasos sanguíneos que circundam o cérebro. Então, tem uma dilatação. Então, sabe que a enxaqueca também, ela pode acontecer a dilatação e a pressão? E a dilatação e a constrição do vaso sanguíneo do cérebro. Então, ela acaba dilatando. Então, nem pensar em uma cervejinha, um vinhozinho. Não, tem gente que, assim, fica muito tempo sem ter quadro de enxaqueca. A hora que toma um vinho... Vem. Exatamente. E aí, nem tomou muito. Mas já parece que tomou corre, porque a dor é que a dor, né, quando tem ali o dia seguinte de ter bebido muito, é bem parecido. É bem parecido. Né, embora a gente saiba que os vinhos, principalmente o tinto, eles são ricos em substâncias antioxidantes, né? Que tem o lado bom. Que tem um lado bom, mas também tem um lado que agrava. Que é o álcool. Então, muito cuidado, né? Você é melhor evitar. Exatamente. Lilzinha, você tem enxaqueca também? Você tem cara que de vez em quando tem as enxaquecas, cara dela, de vez em quando lá. Só que aí... Fígado, né? Tem relacionado tá relacionado com o fígado. Porque o fígado é o seguinte, ele metaboliza gordura. A alimentação muito rica em gordura, o fígado ele não faz a função de metabolizar essa gordura. Então, o que acaba acontecendo? Acaba atingindo
a cabeça, né? O cérebro, E aí né? Os vasos do cérebro. E aí não exatamente. adianta ficar tomando chazinho de boldo, Não adianta. né? Outra coisa que é interessante, Carol, que muita gente faz também o quê? Faz tratamento para enxaqueca, com medicamento. Só que esquece da alimentação. Então, muitas vezes não adianta só ficar tomando medicamento analgésico, que o corpo, inclusive, cria resistência para isso, e não cuidar da alimentação. Verdade. Né? Então, no momento de crise, ou tive crise ontem, ou bem próximo, Exatamente. não ingerir nenhum desses alimentos. Você separou aqui também um refri, né? A base de cola, de cola, né? Quem toma? A cara da Danilo. Todo mundo toma um pouquinho, né? Não é? É gostoso. É gostoso, também, né? Numa festa, não né? é gostoso? Então, E esse aí? grupo de alimentos, eles são ricos em cafeína, que é o café, que é o chá preto, o refrigerante à base de cola. Ela também tem essa função de dilatação dos vasos. Tá. Né? Então, por isso que não é interessante tu consumir em excesso. E você sabe que muitas vezes, quando as pessoas têm até alguns sintomas de ai, tô meio indisposto, meio enjoado, meio dor de cabeça, deixa eu tomar ali um refrigerante com muito gás, não é com isso? muita cafeína, sim. E é o inverso. É o inverso. Não pode? Não. Tá, então aqui você colocou como exemplo refrigerante, café e o chá que tem cafeína. Todos os itens que estão têm cafeína. Exatamente. Nem pensar não nessa pode, hora. Não, nessa hora não. Vamos colocar na tela uma perguntinha então? Estão chegando várias perguntinhas aí no Insta. Deixa eu ver, da Érica já escreveu pra gente muito também, um beijo pra você. Consumir grãos pode prevenir crises de enxaqueca. Segura a lei, eu vou dar um recado e já volto. Tá aqui o nosso lado de coisas boas, tem umas sementinhas, tem uma... Ai, salmão tá bonito, salmão, né? Hein? Beleza. Volto já pra gente responder. E, voltando, vamos responder a perguntinha da Érica, né, Má? A Érica perguntou, então, se os grãos, eles podem prevenir. Sim. Poderíamos dizer as fibras em geral? As fibras, os grãos, né? Os grãos por quê? Porque eles são carboidratos integrais, né? Complexos. O que acontece? Quando a gente consome carboidrato simples, né? Tem o pico da insulina e tem a queda da insulina. Tá. Os integrais, eles mantêm esse nível de insulina, né? Então, quando a gente fica, por exemplo, sem se alimentar muito tempo, essa glicose baixa, você tem a hipoglicemia e te desencadeia também a dor de cabeça. Pode te desencadear uma cefaleia, uma enxaqueca. Entende? Pelo pico desse índice glicêmico de insulina. Por causa da glicemia. Então, consumir fibras, os integrais, podem ajudar exatamente. Que legal. Interessante, né? E o que eu acho que a gente está falando até como prevenção, quem já tem a alimentação, então, dia a dia, você já vem comendo bonitinho, certinho, não vai ter, de repente, a crise. Não vai ter, de repente. E lembrando só de uma coisa, Carol, não é que esses alimentos, eles vão causar enxaqueca. Não é isso, né? Que às vezes a pessoa fica com medo, acho que se eu tomar café, eu vou ter enxaqueca. Não é isso. A pessoa já tem uma predisposição e esses alimentos podem piorar. Entendi, entendi. Não é que todo mundo, quando consumir, vai ter dor de cabeça. Tirando um pouco de mito, né? Senão a pessoa fica morrendo de medo de consumir qualquer coisa. E aqui, o que a gente tem aqui? É um leitinho? Aí não, é o adoçante aspartame. É um adoçante no copinho, olha lá a cor dele. Isso, que é o branquinho, né? O aspartame ele é mais leitosinho, né? Agora parece um leitinho. A plaquinha. Sim. Fenilalanina. Exatamente. E o que faz esse aspartame? Também inflama? Também, é pró-inflamatório, né? Ele faz também a dilatação dos vasos. Entendi. Entendeu? Então a pessoa até que tem diabetes, mas que faz o uso de adoçante, usa o aspartame, numa hora de crise vai lá tomar alguma coisa... Desencadeia. E a gente tem que lembrar que o aspartame, ele não tá só nas gotas. Ele tá em vários produtos lácteos, ele tá em vários biscoitos, ele tá em várias preparações, inclusive para diabéticos. Tem que olhar no rótulo. Tem que olhar no rótulo. Leia o rótulo sempre. O ideal, você acredita, como nutricionista, para os diabéticos, consumir sucralose? Sucralose e stevia são os melhores. São os melhores, né? Então procurar produtos que tenham no rótulo. Exatamente. Eu me lembro que na época da gravidez, o que foi aí também liberado foi stevia e sucralose. E o sabor da sucralose eu sempre achei mais gostoso. Muito semelhante também com açúcar, né? A gente começava a ver ali, quero comprar um suco ou não sei o quê, ou para consumir num restaurante e tudo mais. Se ia ler o rótulo, pouquíssimas marcas usam sucralose. Pouquíssimas, tanto que as marcas utilizam até disso. No rótulo vem escrito sucralose. Isso já vira um chamado de um marketing. Exatamente, um para marketing. consumir o produto. Isso então, mesmo. Prestem atenção que vai valer a pena. Inclusive,
inclusive na enxaqueca. Agora, os embutidos, eu não sabia, não. Então, os embutidos, o que acontece? Eles são ricos em nitritos e nitratos. Essa substância, ela não só é pró-inflamatória, como também tem estudos relacionados a câncer. Tá. Então, eles utilizam os nitritos e nitratos para o alimento não estragar tão fácil. Entendi. Entendeu? Conservante, exatamente. Tá. Para conservar esses alimentos. Então, está relacionado a enxaqueca e cânceres também. Também. Então, todos os embutidos, hein? Não só esses gordinhos, mas o peito de peru, que até tem menos calorias, exatamente. também. Às vezes as pessoas falam, não, quero comer peito de peru é mais saudável, tem menos gordura, mas ele é cheio dessas duas substâncias, que é muito perigoso. Olha só, gente, e pra enxaqueca pior ainda. Agora, tem um amigo aqui que eu achei que ele fosse bom pra enxaqueca. Não é? Para as meninas que estão na crise, esse aqui é bom, hein? Já vi aqui, bom? Olha, os meninos já estão olhando, bom, né, cara do Chico? Pois é, na crise de enxaqueca, ai, que vontade de comer um chocolate. Não pode? Então, depende. Tem pessoas que se adaptam a consumir chocolate na crise de enxaqueca e na crise de TPM e não tem enxaqueca. Tem outras pessoas que consomem o chocolate e tem. Porque o chocolate, por mais que ele seja bom ou ruim, ou de uma qualidade inferior, ele é rico em gordura. Entendi. Está entendendo? E a gordura que vai... Exatamente, por causa da metabolização no fígado. Entendi. Entendeu? Então, meninas, essa história de, vou descontar no chocolate, vai passar minha dor. Muitas vezes, não. Não vale a pena. E ainda, repolho. Repolho, né? Que eles são... Esses alimentos, eles têm as substâncias, as aminas, né? Então, que está no repolho, que está no chocolate, que está nos queijos amarelos, no molho de molho soja. Inglês, molho de soja, molho inglês, Exatamente. Entendi. Olha que interessante. É verdade. Então, assim, esses que tem muitos conservantes, a gente tem que ficar atento. Tomar cuidado. Tudo que é industrializado. Então, é o grupo que a gente exclui. Vamos colocar mais uma perguntinha. Olha lá, na tela, vamos ver quem escreveu pra gente. Ai, que foto linda. Maristela, um beijo pra você, adorei. Eu sempre tive enxaqueca, mas há um ano parei de consumir o glúten e a dor sumiu. Tem alguma relação? Pode dizer, Ale. E aí? Olha, muitos profissionais da nutrição vêm relacionando o glúten com várias patologias, né? Tem relacionando o glúten com emagrecimento, com dor de cabeça, com pele. Assim, eu não acredito muito que o glúten ele esteja relacionado com enxaqueca. Tá? Pode ser que tenha melhorado esses quadros de enxaqueca, não só porque ela parou de consumir o glúten, mas sim porque ela mudou a alimentação dela. Entendi. Eu sou mais dessa teoria. Mudou o carboidrato que ela estava ingerindo e aí, também, consequentemente... Isso. Pode ter mudado, pode ter até desinflamado. Exatamente, né? Claro. E esse negócio do glúten é realmente aquela história. Tem que fazer o teste, Tem que fazer um teste, ficar exatamente. um tempinho sem ver o que acontece, né? Porque mesmo que não tenha tem pessoas realmente que são intolerantes ao glúten. São, que é a doença, né? Que é a doença, tá? Celíaca. E tem que retirar o glúten, né? Mas às vezes a pessoa, ela acha que por causa do glúten melhorou tudo na vida dela, mas não, de repente ela não viu que ela fez uma modificação no hábito alimentar dela. Entendi. E isso ajudou. E colocou o glúten como o principal. Como o glúten como vilão. Como vilão da história. Então temos que prestar atenção nisso. Exatamente. Mas, no caso dela, se não está fazendo mal... Fez bem, tudo bem. Ela pode manter dessa forma, né? Claro, mas procurando também os carboidratos porque tem muita gente que também parou de comer o glúten por conta própria. Tipo, não tem intolerância, mas vou parar. Porque, na verdade, a dieta sem glúten virou um pouco de modismo, né? Tudo se retira o glúten, se retira a lactose. Traz benefícios? Pode trazer, mas falar que o glúten e a lactose prejudicam, eu acredito que não. Que não. Perfeito. Vamos falar então agora, passar pelos alimentos e pelos grupos, gente, que a gente deve consumir. Vamos começar aqui pelo ômega 3. O ômega 3 a gente sabe que é bom para absolutamente tudo, Para né? tudo, exatamente. Você colocou aqui alguns exemplos de alimentos que tem muito ômega 3, né? Inclusive porque o ômega 3 ele tem propriedades anti-inflamatórias. Tá. Então as pessoas que têm uma alimentação rica em alimentos que são pró-inflamatórios, consumir o ômega 3 vai quebrar essa inflamação. E tomar cápsula, você é a favor? Também. Porque às vezes a quantidade que a gente precisa é muito difícil, né? Muito difícil. E nem todo mundo consegue consumir salmão todos os dias, ou sardinha, ou semente de linhaça, então, né? de repente, a suplementação nesse caso pode ser legal. Sem dúvida.
E esse grupo aqui bonitão, B12, vitamina B12. A gente encontra aqui? Sim, nesses grupos, tá? Dos ovos, do leite, da sardinha. Tá. O que acontece com a vitamina B12? Ela está relacionada aos impulsos elétricos do cérebro, tá? Então, quando a gente tem a enxaqueca, os impulsos, eles ficam um pouco atrapalhados, né? Não tem o segmento Não consegue se concentrar. Centrar, os impulsos não seguem o caminho que devem ser feitos. Tá. Então a vitamina 12, ela ajuda nisso. Entendi. Tá? Então a é legal impulsionar impulsionar os impulsos foi boa. Dos impulsos no nervo do cérebro. Para que eles entrem aí. Sim. Voltem ao normal. Exatamente. Olha que interessante. E não se embaralhem, porque ninguém, quando está em crise de enxaqueca, ninguém consegue se concentrar. Exatamente. Não consegue fazer nada. Você não lembra o que você precisa fazer. É uma coisa de louco. E para fechar esses dois grupos bonitos aqui que a gente falou, são os grupos que tem grãos aí, magnésio. Magnésio relacionado com relaxamento, que magnésio libera serotonina no organismo. Serotonina é uma substância que dá relaxamento, né? Então, na dor, é importante a gente ter essa liberação da substância. É uma delícia. Sementinha de abóbora, que coisa boa, torradinha. Nossa, exatamente. Feijão preto, olha só. E frutas, legumes. Antioxidantes, o grupo de antioxidantes que a gente sempre comenta, né? Que é bom pra tudo também, assim como o ômega 3. É isso, eu acho que tá bem explicado o lado de cá, o lado de lá. E o lado de cá tá muito mais gostoso, gente, muito mais barato. Reparem, tirando o salmãozinho, que é um pouquinho mais salgadinho, né? O resto tá bem mais barato que o lado de cá. Aproveitem. Quem quiser tirar mais dúvidas, pode entrar em contato com a Alexandra Saharovski, que é nutricionista. A gente vai colocar o telefone, o site para vocês, que é o Nutrição em São Paulo, tudo junto sem acento.com.br. E o celular, o telefone para contato é o 97619-6811. 97619-6811. As perguntinhas que chegaram no nosso Insta. Não se preocupem, ao longo de outras fotos a gente vai responder. E obrigada sempre pela participação de vocês. Obrigada, Ale, Carol. Beijo. Beijo. Então que Até você a não próxima. tenha mais crise de enxaqueca. É isso não aí. É verdade? Beijo.